em casos sigilosos de aparições de OVNIs, inclusive de quebra desses objetos. Este outro documento, que é da Central de Inteligência, agência americana, também é importante. Claro, por quê? Bom, este outro documento, este outro documento mostra também o envolvimento de uma central de informação, como a CIA, que é internacionalmente conhecida e considerada muito séria em termos de investigações de modo geral, e mostra como ela sempre esteve envolvida em estudos sigilosos de OVNIs. Quer dizer, neste caso, também assinado por uma autoridade da CIA, mostra que o governo norte-americano está muito preocupado com esse fenômeno já há muito tempo. Esse outro documento, você também disse que é importante, que tem aqui a rúbrica, ou pelo menos uma referência ao Kissinger, né? Exatamente. O que é? Bom, nós sabemos já há muito tempo que o governo norte-americano, como também o governo soviético, essas duas grandes potências, elas detêm praticamente o controle de todas as informações de aparições de OVNIs que ocorrem nos dois grandes blocos. Os Estados Unidos controlam praticamente as informações que vêm da América do Sul, da América Central e da América do Norte, enquanto que a União Soviética detém mais as informações do bloco oriental. Bom, neste caso, este é um telex oficial do Departamento de Estado dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos, em que, por intermédio da embaixada, o Henry Kissinger solicita ao governo informes sobre um OVNI que teria aparecido no Marrocos. Então isso aqui é apenas para demonstrar que existe uma rede de informações sigilosa que se passa subrepticiamente entre as embaixadas, entre os consulados, entre os governos de todos os países do mundo. Mas vamos aos fatos. Vamos aos fatos. Então vai. Você está aqui por quê? Bom, eu estou aqui porque há 16 anos venho desenvolvendo estudos sobre esses fenômenos, chamados OVNIs ou UFOs, né? Como chamamos aqui no Brasil também, e estou praticamente convicto de que as forças armadas de todo o mundo e os governos de todos os países do mundo sempre estiveram criteriosamente envolvidos em investigações avançadíssimas sobre esses objetos, e não de agora, mas desde 1941, ou seja, antes do caso que nossos colegas mencionaram, de 1947, que teria dado início à chamada Era Moderna dos Voadores. Então vejam bem, isto aqui é um catálogo de um protótipo de uma aeronave discoide, tá? Que foi desenvolvido com o apoio do Departamento de Defesa norte-americano, após 25 anos de estudos sigilosos sobre esses objetos. Esse objeto foi desenvolvido com o apoio de civis, engenheiros civis e também de engenheiros militares. E tudo sugere que esses primeiros protótipos foram baseados em discos voadores que teriam sido capturados por forças armadas norte-americanas. Esses objetos estariam sendo guardados na base aérea de Wright-Patterson, nos Estados Unidos, e na base aérea de Edwards, na Califórnia. De modo que estudiosos do mundo inteiro, sobretudo em próprios Estados Unidos, têm procurado atuar ou agir legalmente contra o governo norte-americano, exigindo que eles liberem informações concretas sobre se esses objetos existem ou se não existem. Este catálogo é apenas um de outros tantos catálogos, como este aqui, de veículos que vêm sendo desenvolvidos secretamente, chamado, por exemplo, nesse caso, um RPV, veículos remotamente pilotados, que, ao que tudo indica, foram também desenvolvidos a partir de avaliações da propulsão de OVNIs. Agora, tudo indica, é uma coisa muito vaga. Qual é a evidência maior, né, disso, por exemplo? Olha, Goulart, porque se eu capturo um disco voador, e eu sou um cientista, quer dizer, eu tenho um agrupamento científico à minha disposição, eu já estaria utilizando isso de outra forma, né? Claro, pensei, o seu raciocínio seria o meu raciocínio também. Agora, resta ver se eles também pensam assim. Me parece, por contatos que nós tivemos oficiosos com autoridades das Forças Armadas brasileiras, por exemplo, da Força Aérea, da Marinha e da Aeronáutica, através de 16 anos de estudos, que existem fortes motivos, fortes razões, eu até dou razão a eles, de se manter essas investigações sob sigilo. Principalmente porque nem tudo que envolve esses OVNIs é agradável e nem tudo é tão maravilhoso como todo mundo pensa. Por exemplo, nós sabemos que o FBI esteve nos últimos 10 anos envolvidos em investigações das chamadas mutilações de animais. Ou seja, animais aparecem misteriosamente mutilados
especialmente nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. E o FBI, após 10 anos de investigações, não conseguiu achar um único suspeito, nem um único culpado para nenhuma mutilação. Como assim? O animal pode morrer de Eu vou explicar. peste, de cobra, Eu vou explicar. Então o FBI, veja bem, nesses casos de mutilações, os animais aparecem estranhamente mutilados, com incisões, cortes feitos com uma precisão cirúrgica assombrosa. Esses cortes, avaliados com microscópios eletrônicos, revelaram que foram feitos com instrumentos desconhecidos pela medicina e pela veterinária. Esses animais aparecem exângues, os líquidos dos corpos são retirados de maneira inexplicada, e muitas vezes órgãos internos, como o coração, os rins ou o baço, são retirados por incisões muito pequenas, sem qualquer explicação para isso. Agora, interessante é que o único elo de ligação entre centenas e centenas de casos de mutilações são exatamente os OVNIs. O que nós sabemos é que em centenas de casos investigados pelo FBI, o único elo em comum é a aparição de OVNIs. E sabemos também que nas reservas dos indígenas americanos, os índios, naquela linguagem peculiar da cultura indígena dos americanos, eles disseram que em vários casos viram os deuses ou homens das estrelas roubando seus animais, roubando suas vacas, né, ou seus cavalos, e suspendendo os animais para o interior de carros de fogo, suspensos em corda ou em alguma coisa parecida com uma corda, para na manhã seguinte os animais aparecerem misteriosamente mortos e também mutilados. Então esse é apenas um dos aspectos nada agradáveis que aparentemente envolvem os OVNIs, e que talvez seja também um dos motivos pelos quais os militares, com toda a razão, evitam dar um parecer abertamente sobre esses episódios, uma vez que eu tenho absoluta convicção de que eles não apenas têm isso muito bem documentado em seus arquivos, como também outros casos muito mais graves e muito mais sérios, que nem eu devo divulgar, e muito menos eles. Como você não deve divulgar? O que se passa é o seguinte, Goulart. Nós sabemos que uma série de coisas, que, por exemplo, o desaparecimento de seres humanos, desaparecimento inexplicado de seres humanos, que Onde? também tem em diversas partes do mundo. Quando? E, puxa, ao longo dos anos, desde que começou a existir a ufologia oficial, em 47, 48, houveram diversos casos documentados de pessoas que, após a aparição de OVNIs, simplesmente desapareceram e nunca mais foram vistas. Agora, para onde foram, ninguém sabe. Qual o destino delas, ninguém sabe. E isso vem sendo minuciosamente investigado por militares do mundo inteiro. Agora, isso é um enigma muito grave e muito séria, de modo que os militares não devem fazer pronunciamentos a esse respeito até que eles tenham uma comprovação e tenham uma certeza concreta do que foi feito com essas pessoas. O que se supõe, pelo menos, até agora, dentro de todos os estudos que foram feitos? Bom, o que se supõe, baseado nos casos de mutilações de animais e também baseado nos casos de desaparecimentos de seres humanos, é que existe alguma espécie de criatura alienígena, extraterrestre ou não extraterrestre, talvez uma civilização oculta aqui mesmo na Terra, que estaria fazendo experiências biológicas, experiências genéticas conosco, talvez tendo em vista que o planeta Terra pode estar em vias de uma grande transformação. E é provável que esses seres, ou sejam, isso é uma hipótese muito interessante, até muito bem documentada, sejam antecessores da raça humana e que estejam preocupados com o futuro da nossa espécie. De modo que esses estudos que esses seres poderiam estar fazendo seriam preparos biológicos, genéticos, para uma raça futura que viria a sobreviver a um eventual cataclismo que, segundo muitos estudiosos, estaria iminente para esta humanidade. Eu vou encerrar esse programa, mas eu queria uma assinatura final. Então eu proponho que vocês conversem entre vocês sobre as vossas experiências. Eu vou ficar só ouvindo aqui. Agora, do ponto de vista de análise de uma coisa concreta, eu percebi que você insistiu muito nisso. Eu tenho a impressão que os colegas e outros que não estão aqui participariam talvez dessa opinião. A ufologia é uma coisa muito pessoal para quem viveu isso. Eu estou falando isso porque eu vi algo que me convenceu. Agora,
esteja acostumado com todos os fenômenos astronômicos, meteorológicos, tudo o que eu vi realmente estava fora de... Qual é a sua atividade fora? Eu trabalho na indústria automobilística, trabalho na área de computação, minha formação em curso superior de matemática, né? Então eu tenho alguma experiência nessa área de astronomia desde longos anos. Eu estou acostumado a olhar para o céu, mas nunca dei cabeçada em poste. Sabe? Agora, o que eu queria talvez dividir com eles, eu acho que isso talvez seja uma coisa muito importante. Por quem vê, o telespectador que está agora assistindo, poderia ficar na posição que você está, né? Querendo uma coisa assim palpável. De costas. Não dá para ter essa coisa palpável. Isso nos foi negado até hoje. O que nós temos é filmes, fotos e testemunho de pessoas acima de qualquer suspeita, como pilotos de aviação, militares. Inclusive, essas pessoas foram submetidas a uma série de testes, de ensaios, inclusive hipnose, com regressão mental, e se conclui realmente que eles passaram por experiências realmente estranhas. Isso tudo são provas do fenômeno em si. Fala de um caso. Deixa eu citar um caso. Um o caso. famoso caso de Barney Beth Hill. Em Fala 1961, estava voltando de uma viagem de férias, lá próximo de Nova York, New Jersey, etc. Naquela área. Eles foram acompanhados por um objeto, viram esse objeto descer, e depois, aí para frente, a coisa parece que não tinha tido sequência, olharam para o relógio e perceberam que faltava 2 horas na vida deles, que eles não conseguiram registrar. A coisa parou aí. Foram procurar um especialista, o Dr. Benjamin Steinman, um psicólogo, e esse homem, com muita habilidade, conseguiu trabalhar com eles na nível de hipnose, e entre outras coisas, para encurtar o assunto, os dois estiveram dentro da nave, no solo, não viajaram com isso. E lá dentro foram submetidos a uma série de exames, de testes e tudo. Entre eles um teste que fizeram na Beth Hill, uma perfuração no abdômen dela, que hoje nós chamamos de laparoscopia, em que eles na nave indicaram que ela estava grávida. Havia um processo de gravidez de Isso em 40 e não, 61. 61. Mas o ponto mais importante é que ela conseguiu conversar com o comandante desse objeto, e ela viu um mapa estelar na parede. E o comandante perguntou a ela: você entende? Você pode localizar onde nós estamos? A língua provavelmente é uma língua mental, porque ela traduz tudo isso a nível de hipnose. Não se sabe se foi dito em inglês ou se ela compreendia telepaticamente o que ele dizia. Isso ficou meio nublado, né? Mas havia uma compreensão, havia uma comunicação. Então ele perguntou para ela se era possível ela dizer onde nós estávamos naquele mapa. Ela disse que não. Então ele fechou o mapa. Ela falou: não, um momento. Tem pessoas na Terra que conhecem isso. Quis até levar aquilo de fora. Então ele ainda teve, em uns momentos ele mostrou um mapa com linhas ligando pontos, né, no céu. Era um mapa muito bonito, de efeito tridimensional. Então ele disse que as linhas muito cheias eram linhas de circulação comercial, as linhas cheias mais finas eram linhas de voos normais, né? E as tracejadas eram de exploração, na qual a Terra estava inserida. Mas quando ela revelou esta imagem na hipnose, foi feito um desenho, uma astrônoma americana chamada Dra. Mary Fish colocou a parada, comprou a briga de testar se aquilo lá que ela viu era verdade. Beth Hill era uma dona de casa comum, como todas as nossas mulheres são, né? E ela conseguiu, com o tempo, depois de muitos anos de muita pesquisa, comprovar que o que ela viu foi real. Aquele mapa era mostrado dentro de um referencial que não era o da Terra, e ela ainda tinha indicado 6 estrelas que não constavam nos nossos catálogos astronômicos. Só foram divulgados muitos anos depois. Isto é uma prova. É uma prova que nós, ufólogos, consideramos um dos casos mais clássicos. E o cara como é que era? Eles eram seres de uma estatura média, não muito baixa nem muito alta, muito mais para baixo do que alto. Os olhos eram ligeiramente esgazeados, assim, meio puxados. Assim. Um caso curioso que ocorreu aqui no estado de São Paulo, que relacionou no caso de Thiago Machado, né? Só para dar uma ideia, de repente viram um objeto descendo. A mãe do Tiago viu aquilo, chamou o Tiago olhou, é um paraquedas, não sei o que é isso, vou lá ver perto. O objeto desceu atrás dos morros, ele saiu correndo no meio do mato e foi até lá. Quando ele conseguiu localizar o objeto, estava pousado. Um objeto talvez de 6 metros de diâmetro, com 3 pés, no solo pousado. O Tiago, quando chegou próximo,
ao objeto, talvez 10, 12 metros, ficou olhando um objeto diferente. De repente a cúpula em cima abriu e saiu um ser flutuando e desceu até o solo. Na hora ele ficou bem assustado. Ele, sem nenhuma cultura, quando ele viu aquele ser relativamente baixinho, 1,30 m, 1,40 m, ele até imaginou, pô, é pequeno, dá para encarar. E foi se aproximando. E, de repente, esse ser, ele percebendo pelo escafandro que esse ser usava, pela máscara, ele percebeu que tinha os olhos também desse tipo, por causa da Beth Barney Hill, meio esticado e meio oblíquos. Ele ficou meio assustado. Ele puxou um maço de cigarro do bolso, acendeu o cigarro e, na ignorância dele em si do que estava acontecendo, ele não fazia ideia frente ao que ele estava, ele ofereceu o cigarro, jogou massa de cigarro para o ser. O ser deu um passo para trás, abaixou a mão, aquele maço flutuou numa posição de uns 30 centímetros, grudou na mão do ser, ele encostou na perna, não se sabe se ele enfiou no bolso ou não, porque aparentemente não deu para ver, o maço desapareceu ali. Logo depois, os familiares, mas os familiares do Tiago foram atrás dele. De repente, aquela multidão toda foram se aproximando. Quando os seres desse objeto perceberam que estava a multidão se aproximando, o ser voltou, sempre de costas para o Tiago, sempre de frente para o Tiago, de costas para a nave, flutuou e entrou na aeronave, nessa nave. O Tiago ainda imaginou de querer entrar nesse objeto. Nesse instante, no alto da cúpula, aparece um ser com uma espécie de uma caixinha na mão com uma ponta e disparou um tiro, aparentemente de luz. Que é algo parecido com laser, mas não é laser, uma energia desconhecida. Atingiu a coxa direita do Tiago. Ele ficou completamente paralisado. Logo em seguida, a nave levantou o voo, saiu e foi embora. Esse caso, inclusive, foi pesquisado pela Aeronáutica Brasileira, lá em Pirassununga. Uma coisa curiosa, nós sabemos que a energia que envolve todo o disco tem origem eletromagnética, interfere em televisões, interfere em transformadores, faz uma série de efeitos. Houve casos em que o objeto passou, torceu troncos de árvores, sem quebrar, torceu e entortou totalmente. Nós concluímos que quando o Tiago imaginou se aproximar do objeto, talvez eles tenham disparado para proteger a integridade dele. Porque se aproximasse muito na hora da nave sair, seria totalmente destruído ou queimado em função desse campo. É uma conclusão que nós tiramos no caso. Nesse contexto todo, eu acho que é muito importante se mencionar as experiências dos astronautas e dos cosmonautas soviéticos. É muito importante porque eles são pessoas muito bem treinadas, são tecnicamente qualificadas, e a gente sempre dá muito valor aos relatos dos astronautas e dos cosmonautas. Especialmente é um relato feito por um homem que é uma autoridade mundial em astronáutica, que é Maurice Chatelain, é um matemático, colega do Ademar Jean de Mello. E Maurice Chatelain foi praticamente o chefe de comunicações das missões Apollo com a Lua, aquelas missões lunares. O Maurice Chatelain, nos trabalhos que ele publicou, ele afirmou categoricamente, claramente, todas as missões Apollo e Gemini foram acompanhadas por OVNIs. Ele afirmou exatamente isso nos livros dele. Quer dizer, é uma autoridade mundial em astronáutica. Sem contar um outro episódio muito fascinante, que rodou o mundo todo, criou uma polêmica, uma celeuma fantástica, que foi o contato que parece ter havido entre os cosmonautas Vladimir Kovalyonok e Viktor Savinik na Salyut 6, e que motivou uma reunião, em 81 agora, no Gosplan, que é o Ministério do Planejamento Soviético. Nessa reunião estavam 12 cosmonautas e 200 cientistas, entre físicos, matemáticos, engenheiros e diabo 4. Quer dizer, só para quê? Para discutir um filme que teria sido feito a bordo da Salyut, onde eles mostram a aproximação de um objeto esférico, e nesse objeto haviam seres lá dentro, que teriam passeado, inclusive, pelo espaço, ao redor da nave, se aproximando da Salyut, sem aparelhos de respiração visíveis, pelo menos. Então, esse caso foi um dos casos mais recentes e mais controversos na ufologia mundial, porque envolveu dois grandes nomes da cosmonáutica soviética, Vladimir Kovalyonok e Viktor Savinik. Obrigado pela presença de vocês. Nós agradecemos. Exatamente. Eu vou repetir a minha pergunta. Vocês têm certeza de que eu não seja um ser disfarçado? Você.